O argumento do retrato é uma boa justificativa para o uso de imagens? Eu sou o professor Paulo Cristiano e este é o canal Defensores. Quem não gosta de ver uma bela foto, uma bela fotografia, um bom retrato, recordar aquelas sensações gostosas da época? Retratos fazem parte da nossa vida, da nossa história, da história da nossa família. Eu, por exemplo, tenho várias fotos, gosto de retratos, de quadros, e eu fico recordando quando o meu pequeno, já está com 22 anos hoje, mas ele era pequenininho assim, né? E eu fico recordando a época, o momento, pessoas da minha família que já faleceram, passaram para o Senhor, enfim, o retrato ele é um ótimo momento para nós recordarmos dessas circunstâncias tão boas que fizeram parte da nossa história, da história da nossa vida. Mas quando isso vai para dentro da doutrina, principalmente católica, ele toma uma dimensão um pouco mais, vamos dizer assim, teológica. É difícil você conversar com um católico sem que ele use o argumento do retrato, ou seja, será que as imagens católicas elas não funcionam como, por exemplo, um retrato, uma fotografia em nossos lares? Ninguém falaria que eu sou um idólatra simplesmente porque tem um retrato, uma fotografia do meu filho, ou quadros na parede que mostram pessoas queridas da minha família. Será que isso me torna um idólatra? Será que isso traz para mim uma sensação pejorativa de que eu estou adorando uma imagem? É mais ou menos nessa linha de pensamento que os católicos raciocinam. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho sobre este argumento. Será que o argumento do retrato, ele de fato é uma boa justificativa para o uso de imagens dentro da igreja? Eu acredito que não. Por quê? Nós veremos que o que os católicos fazem com as imagens é completamente diferente com o que pessoas comuns fazem com seus retratos. Por exemplo, praticamente todos os protestantes têm retratos, fotos, fotografias em seus lares. Mas compare como que um católico procede com suas imagens e um evangélico com as suas fotografias. Essa foto, por exemplo, aqui, ou outras que eu tenho nas paredes da minha casa, elas não são levadas em procissão, como os católicos fazem com as suas imagens, levam em procissão, tocam nessas imagens, fazem questão de tocar naquele material, como que recebendo alguma graça daquela imagem, daquele material. Isso não acontece com fotografias. Eu não toco em fotografia simplesmente porque eu quero receber uma graça. Não estou querendo receber graça. Simplesmente eu estou querendo olhar. A fotografia ela tem uma função estética, uma função puramente artística, diferente da imagem católica, que tem uma função não só decorativa, artística e exemplar, vamos dizer assim, mas também essa imagem recebe culto. Essas imagens são coroadas, essas imagens recebem capelas, igrejas, existem dias litúrgicos para essas imagens, onde se comemora o dia dessas imagens. Há toda uma biografia dessa imagem, onde a pessoa ela sabe de onde que veio essa imagem, onde ela foi parar, em qual capela ela está agora, as réplicas dessas imagens. Então, quando você pega a doutrina católica a respeito da imagem e compara com um mero retrato, você vai perceber que é como água e vinho. Eles não se misturam, não têm a mesma função. As imagens católicas, por exemplo, elas recebem procissão, cultos. Isso não acontece com uma mera fotografia. Uma fotografia tem uma função estética, como eu disse. Então, o argumento de que as imagens funcionam como uma mera fotografia não se sustenta nem pela Bíblia, pela palavra de Deus, e muito menos pela realidade, pelos fatos concretos que nós observamos no nosso dia a dia, na nossa vida. A diferença entre as imagens católicas e uma mera fotografia dentro da casa de um protestante é completamente diferente. Dentro da casa de um protestante, o protestante ele não leva essas fotografias em procissão, eles não ficam tocando nessas fotos ou retratos para que, através delas, eles possam alcançar algum tipo de graça. Eles não coroam, não oram a elas, não ficam borrifando água benta sobre elas,
nem mesmo incenso, como acontece na Igreja Católica. As imagens católicas recebem todo esse tipo de culto. Então há um culto destinado às imagens, o que não acontece com uma mera fotografia dentro da casa de uma pessoa comum, ou mesmo de um protestante. Lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, entre os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos condenam não só a idolatria de colocar algo no lugar e acima de Deus, mas também no segundo mandamento proíbe fazer imagens de esculturas e também prestar-lhes culto. Então, tanto o ato de fazer imagem quanto o ato de prestar culto, quando esses dois atos se juntam, aí há o que nós conhecemos como idolatria, o que é condenado pela palavra de Deus. E é justamente isso que, infelizmente, nós vemos dentro do culto católico, né? Dentro da liturgia católica, dentro da doutrina e teologia católica. Há todo um culto baseado em torno do uso das imagens. A palavra de Deus ela é bem clara: não farás para ti imagem de escultura. Isso não significa que nós não podemos ter nenhuma estatueta, nenhuma obra de arte. Os católicos acreditam que os protestantes é contra todo e qualquer tipo de arte, de modo algum. Você vai encontrar, por exemplo, estátuas de Martim Lutero, de Calvino, dos reformadores. Por exemplo, eu tenho ali o Apolo, que é meu mascote da apologética, né? Um guerreiro com um escudo simbolizando a apologética, que significa defesa. Então, nem por isso eu estou ali no sentido bíblico, estou sendo condenado no sentido bíblico de idolatria. Por quê? Porque o Apolo aqui, ele é simplesmente uma obra de arte. A sua função se reduz apenas na estética. Simplesmente é isso. Tá? Tenho ali ao meu lado também uma foto com a minha família, e nem por isso eu posso me considerar idólatra. Por quê? Porque ela não recebe culto, ela não tem a função de responder minhas orações, ela não tem a função litúrgica, é simplesmente uma fotografia para lembrar de um momento em que eu passei com minha família. Só isso. Agora, o culto católico em torno das imagens é completamente diferente. Por isso que o argumento de que as imagens católicas elas funcionam como um retrato, uma fotografia, ele não procede. Tá? Você católico, não utilize mais esse argumento quando você for discutir com um evangélico, porque além de ser antibíblico, ele não corresponde à realidade dos fatos que nós temos visto do que é realmente a função de um retrato, de uma fotografia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva também, se inscreva em nosso canal para que nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre as doutrinas católicas em torno das imagens, se Deus assim o permitir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.